Eu venho trazer um recado importantíssimo de última hora. O nosso canal vai ser excluído daqui a um tempo, pois levou strike. Então acabamos de criar um novo canal. Venho te pedir para se inscrever nele. O link do canal está no comentário fixado, ou na descrição. Se inscrevam lá. Venho pedir encarecidamente. O atacante argentino Carlitos Tevez utilizou as redes sociais para responder especulações que surgiram na imprensa argentina nos últimos dias acerca do seu futuro como jogador de futebol. Através do Twitter ele tratou de acalmar os torcedores do Boca Juniors. A imprensa argentina vem afirmando que Tevez vai se aposentar após o término da disputa da Libertadores. O contrato do jogador vai até o final de 2020 ou até uma eliminação precoce à competição continental. Carlitos, que sempre prometeu retornar ao Corinthians antes de pendurar as chuteiras, não deve cumprir a promessa. Abre aspas. O povo do Boca tem que ter calma e vou continuar no clube quando eu tomo uma decisão sobre o meu futuro. Eles são os primeiros a saber, digo isso porque eles estão especulando sobre o meu futuro. Quando amanhã tivermos uma final, escreveu Tevez. Pelo Corinthians, Tevez, de 36 anos, atuou em 78 oportunidades e marcou 46 gols, além de ter conquistado o Brasileiro de 2005. A Neoquímica Arena deve ganhar uma nova cara nos próximos dias, isso porque nesta quinta-feira, o Corinthians divulgou que iniciou os trabalhos de limpeza da fachada na Casa Alvinegra. Para a instalação do novo logo, de acordo com o clube, o processo de limpeza do estádio foi iniciado já nesta quinta-feira e deve ser concluído no prazo de 60 dias. Além de todas as fachadas, a cobertura da Casa do Povo também será limpa. A caracterização da Neoquímica Arena, desde o anúncio da venda dos Naming Hits no último dia 1º de setembro, acontece aos poucos. Do lado de dentro, o estádio já conta com os lobos ao redor das 4 linhas no parapeito das arquibancadas, assim como o telão já exibe o novo nome da casa corintiana. O contrato firmado entre o Corinthians e a empresa farmacêutica. Vale lembrar que tem duração de 20 anos. A ausência de Cássio na vitória teve motivo fiel. O goleiro passou por exames médicos e teve constatada uma contratura muscular na coxa esquerda. De acordo com o clube, o atleta já iniciou o tratamento e será reavaliado diariamente, para ter noção de quando retorna aos gramados. Ainda é difícil estipular quando o camisa 12 estará disponível, mais uma vez, para atuar, mas isso acaba não preocupando tanto, já que temos outro, o gigante no gol. O goleiro Walter Cássio acusou lesão ao dar um chute na bola durante o aquecimento, e encerrou a atividade. E após conversa entre o técnico Wagner Mancini com a comissão, ficou decidido que Walter será titular na partida. O técnico deixou claro, após a partida, que se fosse necessário, o goleiro teria atuado, tendo a opção por Walter. Apenas uma preocupação com o atleta, então não deve ser nada grave. Fiel, após a vitória diante do Coritiba, se apresentou ao CT Joaquim Grava para iniciar as preparações para o próximo jogo, como de costume no primeiro treino. Após os jogos, os atletas que foram titulares na última partida ficaram na parte interna do CT, onde se dedicaram ao processo de recuperação física. O restante do elenco foi a campo sob comando de Wagner Mancini. Cássio foi à ausência das atividades devido a uma contratura muscular na coxa esquerda e já iniciou as tratativas. O treinador alvinegro comandou uma atividade técnica com os atletas que ficaram no banco e os outros que entraram ao longo da partida. Exemplo do que aconteceu no jogo. O técnico teve alguns desfalques. Para essa atividade, Gemerson e Matheus Vital seguem cumprindo a quarentena após testarem positivo para o coronavírus, enquanto Ramiro segue tratando uma entorse no tornozelo. O atacante Gustavo Mosquito realizou uma atividade separada do elenco. O atleta fez trabalhos separados no campo como parte do processo de recuperação do estiramento muscular sofrida na coxa. A diretoria do Timão também foi afetada pela Covid-19. Fiel, Wilson Menezes, atual gerente de futebol da equipe, vai precisar ficar afastado após contrair o vírus, assim como Vital e Gemerson, e ainda estão se recuperando. De acordo com o Globo Esporte, o ex-zagueiro já se afastou do centro de treinamento no início da semana, para cumprir o protocolo de isolamento, assim como os jogadores. Ele está assintomático. O Corinthians tentou usar o Parque São Jorge como garantia de um processo movido pela União Federal, mas a Justiça não aceitou e bloqueou aproximadamente R$ 250 mil do clube, em 3 contas diferentes. A ação é referente a contribuições previdenciárias não pagas entre 2000 e 2005. O valor cobrado pela Procuradoria Federal da Fazenda é bem maior, R$ 5.900.000, porém o montante não foi encontrado em 14 contas do Timão, em diferentes instituições financeiras. Em certidão de dívida ativa obtida pelo GI, consta R$ 1,5 milhão como valor inicial do débito do Timão.
Referente ao período de novembro de 2000 a outubro de 2005, só de juros são cobrados mais de 3 milhões de reais. Não há detalhamentos sobre a origem dessas dívidas previdenciárias à oferta do Parque São Jorge, e foi uma alternativa encontrada pelo Timão para discutir o valor da ação. Quando foi citado, o clube tinha a opção de quitar a dívida no ato ou então oferecer uma garantia para questionar judicialmente o montante cobrado. A proposta foi recusada pois a matrícula do imóvel estava desatualizada, porque já constam penhoras sobre esse bem e também pelo fato da Lei 6.830/80 priorizar dinheiro em detrimento de imóveis como garantia em execuções fiscais. A novela acabou fiel e uma das bombas prometidas por André Sanches finalmente saiu do papel. O Corinthians e a Caixa Econômica chegaram a um acordo sobre as condições de financiamento da Neoquímica Arena, e após mais de um ano de negociações esperam assinar um novo contrato nas próximas semanas. O banco estatal concordou em oferecer um prazo de pagamento ao Corinthians, muito maior do que o anterior até 2040, quando a Impera Pharma pagará a última parcela dos Naming Rights. Inicialmente o clube teria que quitar o financiamento até 2028, além disso o Timão ganhou 2 anos de carência, e só vai iniciar os depósitos para a Caixa em 2022. Ficou combinado que os pagamentos serão feitos em 17 prestações, uma por ano e não mais mensalmente, como previsto no contrato anterior. Isso acaba sendo a notícia excelente para o Coringão, que agora poderá ficar com as receitas da bilheteria da Arena, algo que ajudará e muito a crise financeira do clube. Claro que isso tudo só será possível após a pandemia. Desde 2014, quando o estádio foi inaugurado, o dinheiro da venda de ingressos e de outras explorações comerciais miam integralmente para o fundo que administra a Arena. Tudo que o Corinthians arrecadar com o estádio acima de 38 milhões de reais irá para o caixa do clube. No ano passado a Caixa executou na justiça a dívida do clube. Na época o banco pedia 537 milhões de reais, porém com juros, multas e honorários advocatícios, a cobrança saltou para 650 milhões de reais após negociações. A empresa estatal, que concordou em reduzir a pedida em 81 milhões de reais. Apesar do valor da dívida ser de 569 milhões e o total a ser pago pelo Corinthians será maior, isso porque as parcelas serão reajustadas anualmente em 3,4% e corrigidas pela taxa de juros de longo prazo, que atualmente é de 4,55% ao ano. Vale lembrar que o valor do empréstimo feito pelo Timão em 2013 era de 400 milhões de reais. A tendência é que, junto com o novo acordo com a Caixa, o Corinthians também anuncia a quitação da dívida com a Odebrecht, e sairá a sociedade do fundo que controla o estádio. O clube aguarda a conclusão do processo de recuperação judicial da construtora. With